Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. O Plano Real completa 30 anos e, sem dúvida, um grande divisor de águas na história da economia brasileira. Hoje eu tenho a honra de conversar com o Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, sócio fundador da Rio Bravo Investimentos, que está lançando o livro 30 anos do Real, Crônicas no Calor do Momento, organizado com crônicas suas, né, Gustavo? Pedro Malan, ministro Pedro Malan e de Mar Baixa. Muito obrigada, antes de mais nada, pela entrevista. Obrigado, Juliana. As crônicas aí têm a ver com o fato que foram artigos de jornal pequenos, legíveis, fáceis, que nós fizemos a cada aniversário do Real ao longo desses 30 anos. Por isso a gente conta a história, na medida que ela ia sendo feita, a história desse plano. Daí a ideia do calor do momento, é o que a gente falou quando estava acontecendo, é diferente de refletir depois com a obra feita, como se a gente soubesse tudo que ia acontecer. Não, é mais difícil. É como um diário, né? A gente vai acompanhando aqui um caminho nada retilíneo, né? Como você fala, bastante tortuoso dessa estabilização. Álbum de fotografias, você vê a criança crescendo, a criança tendo problema, resolvendo e tudo. Nós mesmos, mais jovens, com as angústias que são próprias de um processo longo como esse, difícil, passando por fases. É a história do Brasil nesses 30 anos que está aí retratada. Ô, Gustavo, sempre que se pergunta como estaria o Brasil hoje se não tivesse havido o combate à hiperinflação, se o Plano Real não tivesse sido bem sucedido, um exemplo muito comum é olhe para o lado, olhe para a Argentina. É uma boa comparação? Sim. Enfim, o turista brasileiro que vai a Buenos Aires vai encontrar cambistas, vai encontrar uma opção de personagens que já não existem mais na paisagem brasileira. E vai sentir alívio. Enfim, torço para que eles arrumem a casa como nós arrumamos. Demorou um bocado de tempo para a gente conseguir, eles mal começaram. Tem aqui um artigo do Pedro Malan, onde ele fala que a estabilidade da inflação não é um fim em si mesmo, né? Como sempre afirmamos, ele escreve, é mais uma condição indispensável para que outros objetivos econômicos e sociais sejam alcançados. Queria que você pudesse nos contar, vencida a hiperinflação, o que se abriu de agenda para o desenvolvimento econômico? Bom, para começar, não dá para conversar sobre desenvolvimento quando a pessoa está na Cracolândia, profundamente tragada pelo vício e iludida com a falsa euforia provocada pela droga. É como a inflação funciona para o governo, para Brasília. É uma ilusão de prosperidade, de solução dos problemas, quando na verdade a inflação só piora as coisas. A inflação é uma velha ideia dos economistas. Funciona como um imposto, mas um imposto que incide sobre o dinheiro que as pessoas carregam no bolso e é principalmente o pobre. Ou seja, o imposto sobre o pobre não pode ser a solução para o desenvolvimento, para começar. E com o imposto sobre o pobre, você não vai fazer nenhum programa de desenvolvimento de coisa nenhuma. É como acreditar que a droga é o caminho para o bom desempenho pessoal, profissional, físico, o que seja. Agora, a gente sair do vício, né, da profundeza pior do vício, não significa que no segundo momento você já está apto para, sei lá, ir aos Jogos Olímpicos e disputar medalhas e ter crescimento econômico vigoroso, nada disso, calma lá. Primeiro vamos recuperar a saúde. Sem a saúde você não vai a lugar nenhum. Depois de recuperar a saúde, aí vamos conversar sobre um treinamento, sobre dieta, sobre tudo que é preciso para que a pessoa seja um atleta, então tenha um desempenho econômico, uma medalha, uma coisa assim. Então, uma coisa de cada vez. A primeira coisa, vamos tirar do vício e colocar no caminho da virtude. Agora vamos trabalhar outras possibilidades nossas e recuperar nosso futuro. A gente, lendo aqui as crônicas,
A gente vai lembrando aqui desse caminho tortuoso que você fala da estabilidade da economia, né, da luta aí pelo combate à hiperinflação. E vocês falam aqui da dificuldade enorme de apoio político, de uma descrença, porque esse número que você estava me falando agora há pouco, vamos lá, quase 10.000% de inflação ao ano, um pouco antes da implementação da URV. Né? Então, conta um pouco o que você destaca aqui nesses momentos tortuosos, enfim, os momentos mais desafiadores, né? Queria que você pudesse contar um pouco, relembrar um pouco para a gente. Tá, só antes de lembrar dos números, para não perder o ponto anterior, antigamente, antes do real, tinha em Brasília, sim, essa ideia que a inflação ajudava o crescimento econômico, que os economistas atrapalhavam. Quando os economistas diziam que muito gasto sem o recurso gera inflação e isso é ruim, os políticos achavam que isso não tinha a menor importância. E isso mudou. Tá? É completamente diferente. O livro traz um pouco o histórico dessa mudança, porque ela foi tão gradual, às vezes, que as pessoas não reparam. Mas quem fica muito tempo sem ir a Brasília e vai agora, vê que ficou tudo diferente. O político hoje, quando começa essa conversa do gasto público, quer saber de onde vem o dinheiro. Então aí, houve um avanço, Houve, na dúvida que houve. Agora, os números daquele tempo, vale sempre recordar, porque são chocantes, como ponto de partida, para não fazer todo um folclore sobre os padrões monetários, zeros cortados, essa coisa, a última variação mensal da URV no mês de junho de 1994, último mês de vida do Cruzeiro Real, foi, salvo engano, 46 e alguma coisa por cento ao mês, que é perto de 10.000% ao ano, anualizado. Aí que a gente começou. O primeiro mês da nova moeda, julho de 94, o IPCA, esse mesmo de hoje, foi 6,7, mais ou menos 120% ao ano. Veja que foi 10.000 para 120 no primeiro mês. Aí os primeiros 12 meses completos da nova moeda, julho de 95, acumulou 33 pelo IPCA. Então veja, 10.000, 120, 33. No começo de 97 caiu abaixo de 10% ao ano. E ao longo de 97 caiu abaixo de 5%. Em 98, a inflação do ano inteiro foi 1,6% no IPCA. Tá? Foram 30 meses do começo do real até o momento em que a inflação caiu abaixo de 10% ao ano, de 10.000 a 10. Tá? São resultados espetaculares, eu não sei como poderia ter sido melhor, com todos os acidentes de percurso que tivemos no caminho, incertezas, dúvidas e tal. Estamos muito orgulhosos do que a gente fez e 30 anos depois continua tudo igual. Eu estou com 47 anos e no livro fala quem tem de 46 para baixo não passou pela vivência dessa hiperinflação. E eu estava contando que eu me lembro no supermercado, ia com meus pais, com a minha irmã, cada um pegava um carrinho, porque tinha que encher o carrinho rápido, porque o preço mudava muito rapidamente. Isso. E tinha que correr do moço que vinha com aquela remarcadora, aquela rápido, pistola. Né? Minha mãe falava, corre para o corredor do arroz porque vai remarcar. Isso. Então, é um trauma que a maioria da população que é jovem, que tem menos de 46 anos, certamente não tem ideia do que foi viver aquela experiência. Mas né, ouviu falar dos seus pais e, como a gente sabe, a memória é muito cultivada. Muitos com quem eu falo hoje em dia, meus alunos e tal, não viveram, mas falam da coisa como se tivesse. Escutaram de seus pais as histórias do supermercado, as histórias do plano Collor, do confisco da poupança. São histórias horríveis e que vão passando e são incorporadas, como a gente vê, álbum de retrato, né? Isso ia, seu pai, sua mãe contam a história daquele dia, aquilo, enfim, vira a sua memória. Infelizmente, com isso, a memória da hiperinflação continua viva, assustadora, como ela deve ser para motivar os de hoje, os que estão tomando conta hoje para que a doença não volte, a caprichar nas suas ações de prevenção,
né? Isso não dá para brincar com essa doença, não. Muito se discute hoje que a previsão de inflação está subindo, mas não é uma inflação explosiva, está em 4% pela última previsão do próprio Banco Central. E com juro em 10,5%. Se não é um juro alto demais para uma inflação de 4%. É exagerada essa dose de juros? Pois é, a dosagem é um assunto sempre controverso entre especialistas. Cabe sempre um pouco para lá, um pouco para lá, são opiniões, tá? E para isso a gente estabelece um sistema de governança da política monetária, da moeda, onde tem um comitê de especialistas que se debruça, faz conta, é apoiado por um imenso departamento também no Banco Central. Todo mundo, enfim, tem as melhores informações, é a agência reguladora de um governo democrático que tem presidente eleito, tem regras, escolhemos aquelas pessoas, eles cuidam desse assunto como, sei lá, a Anvisa cuida do assunto de vacina. É o que a gente quer, não é isso? São técnicos especializados que fazem conta, estudaram a vida inteira para aquilo e estão ali decidindo as dosagens. Claro que qualquer pessoa pode sempre dizer, não, está muito, está pouco, absurdo e tal. Todo mundo pode opinar, não tem problema nenhum. Mas eu, cidadão, prefiro que isso fique na mão de técnicos especializados que estudaram para aquilo e estão ali mandatados por um governo democrático para proteger o cidadão dos excessos que os políticos podem cometer com a moeda. Então vai ter sempre discussão de dosagem, é parte da paisagem e tudo bem, segue o jogo. Você acha que a gente pode estar chegando próximo também desse avanço de compreensão da importância do equilíbrio das contas públicas para que haja um avanço da sociedade? Avançamos, mas sempre dá para avançar um bocadinho mais. Acho que faltou um tanto mais de avanço, no nosso caso, na dinâmica do orçamento, que é o lugar da democracia, muita gente diz que não é o coração, é o estômago da democracia, que é onde o país equilibra ambições que viram desejos de despesa e possibilidades que são os impostos que nós mesmos pagamos. Quem decide sobre um e sobre outro são os mesmos caras, são os caras que a gente elege para o Congresso Nacional, representar os representantes. Mas essa discussão nem sempre é muito organizada, ela precisa de um plano de contas, precisa de muitas tecnicalidades e o nosso sistema ainda está um tanto opaco, obsoleto, uma lei muito antiga, de 1964, tem orçamento secreto, uns emendas, uns negócios que as pessoas não entendem muito bem. Em outros países, o orçamento público é um exercício mais transparente, democrático, onde se decide despesa e receita e dívida, como qualquer família decide seu destino, seu futuro. Não dá para tributar o ausente ou botar a conta em quem não está na conversa. Enfim, a gente precisa melhorar isso. Sempre há o que melhorar nesse assunto. Essa é a nossa grande agenda agora. A fiscal sempre dá limites para a monetária. E eu acho que temos um experimento interessante acontecendo, esse governo Lula III, nesse ambiente novo de consciência da população e de Brasília quanto à necessidade de equilíbrio fiscal, bloqueou, vamos dizer assim, as fontes inflacionárias. Não dá mais para fazer inflação para pagar as contas de projetos ambiciosos, então a conclusão foi, vamos aumentar os impostos. Só que não, calma lá, a sociedade também não gosta de impostos. E aí, se não gosta de impostos, não gosta de inflação, sobrou o endividamento. Mas se o Estado vai se endividar mais profundamente, a taxa de juros vai subir. O governo vai capturar para si todo o crédito que tem, pagar o que tiver que pagar, e se você precisar de dinheiro, não vai ter para você. Também não é bom. Então, aonde que dá para arrumar as coisas é diminuir o gasto. Esse é o ponto onde este governo está resistindo. Existe a sensação generalizada que o Estado é grande, o governo é grande,
Não é que as pessoas do governo ganhem mal necessariamente, mas tem muito governo, né? Quem sabe menos, né? Ou pelo menos que se estude, em vez de ficar estudando aumento de impostos, vamos estudar reduzir despesa, que tal? Fazer um tanto de economia, sempre bom, né? Então, essa é uma agenda que o governo atual de esquerda resiste. Ok, é natural. Daqui a pouco vai ter uma eleição, vamos refletir sobre isso, né? Assim como no anterior, vai ter outra. Só uma coisa a gente sabe sobre os governos, que eles vão trocar, né? Sobretudo se performarem mal. Então, segue o jogo. Aqui no livro você fala que esse 30º aniversário do Real, a gente está aí no 2º ano do governo Lula, e você fala de uma economia turvada por ambiguidades, né? Que é o desafio dos próximos 30 anos, né? Que é o capítulo final aqui do livro, né? E que eu acho sempre muito importante trazer para o nosso público essas ambiguidades. O que as pessoas entendem é o debate econômico entre heterodoxos e ortodoxos, né? Qual é o limite aí dessas ambiguidades e o quanto que elas têm nos atrapalhado? Eu não sei se é ortodoxo, heterodoxo. Eu gosto de pensar em medicina convencional e outras coisas, né? E melhor não usar as outras teorias para as coisas importantes da vida econômica. Enfim, e temos as questões de dosagem sempre quando se trata de medicina convencional, que é o caminho que a gente deve seguir, o caminho da vacina, da ciência e tal. E a gente dá muito espaço para ideias assim revolucionárias e tal, que eu acho que a gente já deu demais e pagou um preço elevado por isso. O Brasil teve uma hiperinflação por brincar demais com teorias heterodoxas, não provadas, e experimentamos tudo, feito o adolescente que mergulhou aí no mundo das drogas psicodélicas. Chega dessas coisas, não é isso? Já passou da hora. Vamos fazer direito e os próximos 30 anos o que a gente tem que fazer é se tornar um país rico, tá? A receita não é tão difícil se a gente olhar para o que aconteceu com a Ásia, que ficou rica nos 30 anos que acabaram agora, fazendo coisas que a gente deve fazer nos próximos 30, né? Então, esquece o heterodoxo, vamos fazer direito ortodoxo, que já é suficiente. Sobre a autonomia do Banco Central, uma conquista importante, o presidente Lula tem falado muito sobre a questão da autonomia e o presidente atual, Roberto Campos Neto, ao mesmo tempo, tem dado motivos para as críticas em relação ao comportamento, talvez ali não adequado, que abra espaço para críticas do presidente Lula. O senhor acha que arranhou a credibilidade do Banco Central, o comportamento recente do presidente do Banco Central? Eu queria que o senhor comentasse sobre essa questão da autonomia. Desde o começo do Real, um elemento importante da construção toda era assegurar a autonomia operacional técnica da autoridade monetária. Isso lá atrás estava completamente deturpado pela existência de um conselho meio de natureza política, o Conselho Monetário Nacional, que mandava no Banco Central, inclusive na política monetária. Isso foi alterado para esvaziar esse conselho e empoderar o Copom, que é sobre o qual a gente sempre fala toda semana, não é isso? Que é quem fixa a taxa de juros, a política monetária, e pouca gente ouve falar no Conselho Monetário. Hoje, praticamente só trabalhando em temas regulatórios, ok, deixa quieto. A captura da autoridade monetária acabou. Foi uma medida crucial para o Real dar certo, central, talvez a principal, ok? Agora, o Brasil não era, e continua sem ser, um país entre os que têm bancos centrais mais independentes. Tem
métricas internacionais de grau de independência, a gente está ainda na média ou para baixo da média, tendo recentemente alterado para melhor um dos aspectos da independência, que é esse do mandato dos dirigentes não coincidir com o do presidente da República. Essa foi a primeira vez que o Banco Central teve um presidente que entrou dentro da presidência de um presidente que não foi o que o nomeou. Tinha acontecido lá atrás com os presidentes das agências reguladoras, quando no FH2 veio a lei das agências e, sei lá, a CVM, dentre tantas, teve dirigentes nomeados que entraram dentro do Lula 1 e sofreram bullying, foi uma experiência complexa. Como agora, o presidente da República se sente meio desconfortável de conviver com o presidente da agência reguladora da moeda nomeada pelo governo anterior, mas os presidentes das outras agências reguladoras também vieram lá de trás. Qual o problema? Na verdade, o presidente da Anvisa, como da Anatel, como do Banco Central, não tem que ser amigo nem homem de confiança, nem aliado político do presidente do Banco Central, do presidente da República. Tem nada que ver, não é cargo político, tá? Então, também com quem o presidente do Banco Central vai jantar ou deixa de jantar não é problema do presidente da República, né? Cada um dentro da sua esfera. Não tem que ser amigo. Se dá bem, conversar, ok, todo mundo conversa, tá? Mas não é cargo político. Essa educação, nós todos estamos tendo, o presidente, os dois presidentes, tá? E acho que graças a essa inovação, cujo primeiro teste foi agora, nesta eleição, foi super bem sucedida, já que esse presidente do Banco Central, do qual o presidente Lula se queixa, lá atrás o presidente Bolsonaro se queixou muito porque ele aumentou o juro lá no meio da eleição. Imagina, o presidente do Banco Central que aumenta o juro no meio da eleição, o que o Palácio fala, né? Então, se os dois estão reclamando dele, é sinal que ele está trabalhando direito. Existe, desde que o Banco Central funciona, inclusive por força de lei, um mandamento de colegialidade da diretoria, diferente do Supremo Tribunal Federal, onde cada um é um Supremo. O Banco Central funciona na diretoria sempre como um colegiado, ou seja, decisões por consenso. É curioso que esse mesmo órgão que decide sempre por consenso tenha uma sessão especial a cada 45 dias, que é o Copom, onde tem um placar, né? Nenhuma outra decisão da diretoria do Banco Central tem placar, que é tudo por consenso. É claro que a cultura do consenso também existe no Copom e, no meu modo de ver, o placar é muito mais um sinal a ser transmitido dentre tantos que vão na ata, por exemplo, porque as pessoas ficam lá, cada palavrinha, cada preposição que muda na ata é um... o placar é um desses sinais, tá? É claro que é para prestar atenção, mas, enfim, essa é uma questão de dosagem, são 9 especialistas se debruçando sobre um tema e uma missão. Nenhuma teoria econômica muda a missão de cada um, que é de lei. Estabilidade do poder de compra da moeda nacional, eles têm que cuidar disso. Se melhorar o fiscal, é muito provável, e isso é muito provável que aconteça, é muito provável que os juros médios dos próximos 30 anos sejam menores do que os que vigoraram nesses 30 anos que foram de acomodação. É normal. Mas a gente precisa progredir, a gente precisa avançar no terreno fiscal. Se o governo se endivida menos, vai ter mais crédito e menos juro para nós aqui do setor privado. O senhor que enfrentou uma luta dura aí pela estabilidade da moeda, estamos aí com um desafio de equilibrar as contas, de uma série de desafios tremendos ainda à frente para os próximos 30 anos. Como manter a esperança viva? Bom, são outras batalhas. Essa geração, representada aí por nós três nesse livro, cuidou de um pedaço da equação, um pedaço muito importante. Não apenas a inflação em si, mas alterar as concepções sobre moeda
e, sobretudo, o modo como institucionalmente se organiza essa questão importante, a moeda. Isso está consolidado. Sempre pode ser estragado, tudo bem, mas está lá, está no lugar, e daqui para frente o futuro será, enfim, está em nossas mãos, vai depender de nós. Eu estou me aposentando, enfim, tenho 40 anos de profissão. Quando me formei, achava que o Brasil ia ser um país rico 40 anos depois. Não, a Ásia deu certo. Quando eu estava saindo da faculdade, a rivalidade América Latina e Ásia, todos eram o mesmo nível de renda, a turma asiática tinha muitas ambições. Hoje eles são ricos, nós não, ok? Eu não quero que isso aconteça nos próximos 30, 40 anos, mas já não vai depender mais de mim, o meu trabalho está feito. Tá certo. Gustavo Franco, obrigada pela entrevista. Obrigado. Você ouviu Economia para você, na Band News FM.